Olá, bom dia. Vamos para a nossa aula dessa quarta-feira. Conforme eu havia enviado ontem, essa atividade, essa folhinha separada. Quem pudesse imprimir, poderia imprimir. Quem não pudesse, era para copiar no caderno, tá? E a gente vai ver ortografia. Ortografia é a maneira correta de escrever as palavras. E as palavras têm certas regras para a gente poder seguir para escrever corretamente. Então aqui a gente vai ver algumas palavras com ice, com C e ice com dois S's. Então aqui tem uma tirinha para vocês lerem, se divertirem. E em negrito aqui está a palavra subisse com dois S's. E a palavra tolice com C. Mas e aí? As duas têm o mesmo som. Por que será que uma escreve com dois S e a outra com C? Vamos ver aqui a regrinha. As palavras terminadas em ice com C são substantivos, ou seja, dão nomes a algo. Já as palavras terminadas em ice, como subisse, discutisse, cumprisse, são verbos, ou seja, ações. Para saber como escrever corretamente, lembre-se que se for uma ação, será com ice, com dois S's. Lembra que a professora sempre falava? Ação é tudo aquilo que eu posso fazer. E se der nome a algo, que é um substantivo, portanto, será escrito com ice com C. Correto? Lembram-se disso? Então, vamos ver aqui, a gente tem alguns exemplos, ó. Se você se ferisse, seria burrice. Ferir-se é uma ação que pode acontecer. Eu posso me ferir? Posso. Burrice, o nome que se dá ao ato de não agir com inteligência. Aí já não é uma ação, tá? É um nome que se dá a uma ação, alguma coisa, né? Ou alguém, às vezes a gente pode falar assim, né? Que não agiu com inteligência. Aqui vocês vão ler as frases e completar com ice, com C ou ice com dois S's. Sempre observando. Olha essa palavrinha, velhice. Será que ela é nome ou ela é uma ação? É uma coisa que eu posso fazer ou é uma palavra que dá nome a alguma coisa? Então, sempre relembrando, tá? Se for ice com C, é um substantivo, dá nome às coisas. Se for uma ação, é com dois S's. Então, vocês preencham aqui com atenção, tá? E aqui logo abaixo, a gente tem um poema, Alegria de Viver com Ela. Esse poema vocês vão ler, vão pegar um marca-texto. Quem não tiver marca-texto pode pegar um lápis de cor, vermelhinho, assim, uma cor mais escura, né? Que marque bem, sem ser o amarelo. E vão ler aqui o poema e vão grifar para mim todas as palavrinhas que aparecem aqui que tenha a palavra ice, certo? A autora é a Karen Oliveira, que escreveu esse poema Alegria de Viver. Terminada isso aqui, essas duas atividades, vocês vão, quem imprimiu vai colar lá no caderno. Quem não imprimiu já copiou no caderno, já tá pronto, tá? E aí a gente vai agora trabalhar com EMAI. Ó, aqui então a gente pegou o livro, eu disse EMAI, mas na verdade a gente vai trabalhar a parte do ler e escrever, tá? Vocês vão lá na página 171, tá? Do EMAI.
Aqui, ó, na página 171, tem uma atividade também de sequência da ortografia, gramática, palavras terminadas com ice e ice. Então, dando continuidade ao que a gente viu lá. Essa parte aqui a gente já fez, né? Você e seus colegas, a turma, realizarão a leitura em parceria com um poema escolhido, não vai ser em parceria, né? Vocês vão conhecer o autor, suas características, estudar o poema e assim por diante. Então, lido aquele poema daquela folhinha, o que nós vamos fazer agora? Lá no poema foram localizados as palavras terminadas com ice e outras com ice, que vocês grifaram, né? Agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Você irá perceber que ao pronunciá-las apresentam o mesmo som, mas quando escrevemos usamos letras diferentes. Por que será? Então aqui vocês vão responder para mim aquilo que a gente acabou de ver lá naquela folhinha. Tem a explicação. Por que que umas palavras a gente usa ice com 2 S's e por que que outras a gente usa ice com C. Aí a gente vai para a próxima atividade. Leia as palavras a seguir e as organize em 2 grupos. Palavras escritas com ice, 2 S's, e com ice, 1 S. Então aqui estão as palavrinhas. Mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice e caretice. Então, as palavrinhas com ice, 2 S, vocês vão copiar aqui nesse quadro. E as palavrinhas com ice, C, vocês vão copiar do lado de cá. Aqui tem uma perguntinha. O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? O que é de igual? Todas que são escritas com 2 S's têm alguma coisa em comum. E todas escritas com C têm alguma coisa em comum entre elas. Então, o que as palavras aqui da mesma forma têm em comum? Aí você vai responder. Com ice, todas são tal coisa. E as palavras com ice, C, todas são outra coisa. Que a gente acabou de ver lá. Aqui. Na atividade 1B, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades ortográficas. Justifique o uso ice com C e ice com 2 S nas frases a seguir. O que é justifique? Explique para mim, dá uma justificativa. Por que que essa palavra está escrita com C? Certo? Então, ela tem um porquê. Não é para fazer mais nada, não é para copiar a palavra, não, só justificar. Justifique o uso nas frases. Então, ó, mas que doidice, eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com um vestido rasgado. Por que que doidice aqui foi escrito com C? Porque doidice é o quê? É uma ação ou é um substantivo? E aqui, fugisse. Justifica para mim, por que que fugisse está escrito com 2 S's? Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras ice e ice. O que vocês compreenderam? Por que que tem umas palavras com ice e outra com ice com 2 S? Explica aqui para mim. E aqui na 173, né, a última parte, a professora solicitou aos alunos que colorissem o painel das atividades. Também justifica. Por que que colorissem está escrito com 2 S's? E a 2 é a última. Observe o que foi feito na atividade anterior e complete o quadro abaixo. Agora você já sabe. Quando uma palavra terminar como essas que estudamos para decidir se utilizamos 2 S's ou C, é só lembrar que quando a palavra for utilizamos ice com 2 S's. Quando a palavra for empregamos ice com C.
Então volta lá naquela teoria que a gente viu lá no comecinho, na folhinha, vocês vão entender direitinho. Certo, pessoal? Tudo bem? Então vamos fazer, mandar para mim e amanhã a gente faz a correção dessa atividade.